Olá pessoal, tudo bem? Quem me acompanha há mais tempo sabe da minha luta em ajudar as pessoas que têm vontade, que têm o sonho de tirar a cidadania italiana para poder viver na Europa, né, principalmente. Cada um pode ter seu próprio motivo, mas foi meu caso. E o motivo é justamente esse. Eu tinha esse sonho de morar na Europa, com muita luta eu consegui a minha cidadania italiana e eu fui a primeira pessoa a documentar todo o processo. Eu fiz um vlog na época gravando com meu celular, isso foi lá em 2015, então a qualidade não era das melhores realmente, mas eu documentei todo o meu processo em detalhes, contei tudo o que aconteceu, todas as dificuldades que eu passei e como resolvi todas elas até conseguir a minha cidadania italiana reconhecida, né? Meu processo foi administrativo na Itália, então fiquei cerca de 3 meses lá e tudo mais. Bom, a série de vídeos continua aqui no canal, mas depois disso eu fiz muitos outros vídeos sobre esse assunto, sempre tentando atualizar vocês, sempre dei várias dicas, e não fiquei restrito somente a esses vídeos, mas também eu tenho uma comunidade no WhatsApp e outra no Telegram. São grupos que as pessoas se ajudam, trocam informações sobre o processo da cidadania italiana e fui mais além ainda. Eu fiz um aplicativo, que é o aplicativo Cidadania Italiana, está disponível para Android, de graça. Esse aplicativo praticamente foi uma coisa que eu fiz sem visar nenhum lucro. E eu realmente não tenho lucro praticamente nenhum com esse aplicativo. São centavos aí que eu recebo por mês. Enfim, a minha intenção sempre foi ajudar mesmo, mas infelizmente nos últimos meses eu tenho sentido uma corrente forte assim de negatividade por parte do governo italiano. Eu já até fiz vídeos comentando a suposta posição dessa primeira-ministra aí da Itália, a Meloni, e agora, infelizmente, no ano de 2025, entrou em vigor então essa lei do governo italiano autorizando que as prefeituras cobrem até 600 euros por processo de reconhecimento da cidadania italiana. Isso também é válido aí para os processos judiciais, não só para os processos administrativos, né? E eu achei isso um absurdo particularmente, né? Já existia uma taxa de 300 euros para os processos nos consulados antigamente, mas agora essa taxa também é de 600 nos consulados, ou seja, não tem saída, né? Você quer fazer a cidadania italiana, paga até 600 euros. Eu digo até porque aparentemente as prefeituras na Itália têm a opção de não cobrar 600, podem cobrar menos, mas o que vocês imaginam, né? O governo tendo a chance de cobrar, vocês acham que eles não vão cobrar? Claro que vão, né? E é isso que está acontecendo já a partir de agora, já tem cidades que já estão cobrando essa taxa, e eu achei essa notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês agora no Italianismo. Aliás, é um site que eu recomendo, tá, pessoal? Não tem nenhuma afiliação, mas eu gosto muito porque eles reúnem várias informações, não só sobre cidadania italiana, mas muitas coisas relacionadas à Itália, até mesmo cultura e notícias em geral. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no site deles. Tá aí então essa matéria que saiu 3 dias atrás. Essa taxa de 600 euros, né, já está sendo cobrada então em algumas cidades, especialmente aí, está falando aqui na matéria, cidades na região do Vêneto, que são justamente as cidades que têm a maior parte dos nossos ancestrais italianos, né, que foram para o Brasil. A maioria das pessoas, dos italianos, eram da região do Vêneto. E então, o que está acontecendo, pessoal? Eu até descobri isso aqui nessa matéria, que além dessa cobrança de 600 euros, até 600 euros, para fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana, eles ainda podem cobrar até 300 euros para poder emitir a certidão desse ancestral italiano. Então, pessoal, olha o tanto que isso pode custar, né? Porque, claro, tudo começa com a certidão do ancestral italiano. Era normal que, uns tempos atrás, aí cobrassem, sei lá, 50, no pior dos casos, 100 euros para te mandar uma certidão, né? O que acontece? Você entra em contato com a prefeitura, porque na Itália não tem cartório, né? Ou os registros civis ficam na prefeitura, no comune, como dizem, ou então nas paróquias, quando são registros muito antigos, não tinha a certidão de nascimento da pessoa, tinha apenas a certidão de batismo, né? Então você contata a igreja, mas isso é tipo pessoas que nasceram no final do século XIX, né? 1870, por aí, é mais provável que tenha a certidão de batismo apenas. Mas enfim, a partir dessa época aí, já no século XX e tal, é comum que tenha a certidão de nascimento, isso fica nas prefeituras. E para poder emitir esse documento, algumas prefeituras aí estão cobrando 300 euros agora, pessoal. Olha só, essa parte eu não sabia, tá? Desse aumento significativo. E claro, eles justificam isso dizendo que os pedidos de reconhecimento da cidadania italiana aumentaram bastante nos últimos tempos e está causando diversos custos aí para a prefeitura, porque os funcionários não dão conta do serviço, que agora tem que trabalhar nas coisas normais da prefeitura, mas também nesses processos de reconhecimento da cidadania italiana. Então eles querem usar essa taxa aí, né, para poder cobrir esses custos. Mas vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Eles vão contratar mais algum funcionário? Eu particularmente acho que não, essa é a minha opinião. Porque a mesma coisa aconteceu nos consulados, tá?
A gente sabe que os consulados aí no Brasil têm anos e anos de espera para você fazer a cidadania italiana, e eles já estão cobrando essa taxa de 300 euros, estavam até final do ano passado, que agora é 600 euros, mas a taxa de 300 euros estava sendo cobrada já há alguns anos, nada mudou, pessoal, as filas continuam ainda demorando anos e anos, então eles não investem isso na melhoria dos serviços. Então eu temo que essa cobrança agora que as prefeituras italianas estão fazendo, tanto para o processo quanto para emitir a certidão, também não vai resultar em nenhuma melhoria no serviço, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Na verdade, então, tem essa matéria aqui do italianismo, mas ela se baseou numa matéria do jornal italiano, que está aqui, ó, La Nuova di Venezia, que é um jornal lá de Veneza, né? Região do Vêneto também. Então aqui eles falam, olha só, a taxa para a prefeitura lá na Itália emitir essa certidão do seu ancestral italiano é até 300 euros, mas eles são bonzinhos, pessoal. Eles dão um desconto de 50 euros se você informar o nome da pessoa e o ano de nascimento. Olha que legal, eles são muito bonzinhos, né? Ou seja, que trabalho que eles têm. Eles reclamam que buscar a certidão das pessoas dá um grande trabalho para eles e tudo. Eu entendo que realmente se a pessoa chega lá pedindo a certidão e só fala um nome, por exemplo, não tem o nome completo do ancestral italiano, fica meio difícil para eles encontrarem, né? Eles têm que procurar pelo sobrenome e tudo. Mas, poxa, você já chega com o ano de nascimento, né? O trabalho que eles têm, sabendo o ano de nascimento e sabendo o nome, poxa, fica bem mais fácil, né? Então, eles dão um desconto de 50 euros. Olha que beleza. Aí você paga só 250 euros para ter a sua certidão do seu ancestral italiano. Pessoal, olha só, a gente fica um pouco assim receoso, né? Porque a gente nasceu no Brasil, tem a nossa cidadania brasileira, etc. Porém, isso tudo é um direito do cidadão. A lei italiana diz que filho do italiano é italiano. E isso não tem um limite de gerações na lei. Então a gente que é descendente de italiano, pela lei italiana como ela está hoje, nós já nascemos com a cidadania italiana. Ela precisa ser apenas reconhecida, porque a Itália não sabe da nossa existência, né? Então a gente apenas apresenta os documentos provando que nós somos ancestrais daquele italiano que migrou para o Brasil, e é somente isso o processo, ele é um reconhecimento, né? Então temos o direito de solicitar também a certidão do nosso ancestral italiano. Estava funcionando assim por décadas e agora eles estão colocando todo esse custo para que nós tenhamos acesso a um direito que já nos é garantido desde o nascimento. Então não é possível não se revoltar diante de algo assim. Ainda mais considerando a minha suspeita de que isso não vai resultar em uma melhoria do serviço. Vai continuar sendo difícil entrar em contato com a prefeitura para pedir a certidão, você tendo que pagar 300 euros ou não. Sempre foi difícil, muitas vezes eles não respondem, a gente manda e-mail com as informações, tudo certinho lá para eles encontrarem o registro do ancestral italiano, e eles simplesmente não respondem. Isso sempre foi um desafio. E agora, pessoal, a parte mais revoltante é o que muita gente diz, até mesmo na matéria aqui do italianismo, né? Tem, se vocês lerem aqui, eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo, mas aqui na matéria eles falam de uma possível discriminação. E por que eles falam dessa possível discriminação com os descendentes, especialmente do Brasil? Isso não acontece tanto com outros descendentes de outros países. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Na Argentina, praticamente metade da população da Argentina é descendente de italiano. Em números absolutos, é próximo aí do número de descendentes de italianos no Brasil. Mas qual que é a diferença lá? A diferença é que na Argentina é muito mais rápido você obter o reconhecimento da cidadania italiana através do consulado italiano de lá, dos consulados que tem lá. Então vocês percebem que tendo uma população de tamanho semelhante à população de descendentes de italianos no Brasil, então por que lá as filas do consulado são muito mais rápidas para eles obterem a cidadania italiana? Teve mais investimento nos consulados lá? Tem mais funcionários nos consulados de lá? O que faz essa diferença? O consulado de São Paulo aí com filas que demoram, sei lá, 8 anos, muito mais que 5 anos, né? Então a diferença é gritante. Existem diversas outras evidências, né? Coisas que acontecem. Então realmente, pessoal, muita gente afirma que há esse preconceito por parte dos italianos contra os descendentes brasileiros. Então isso aqui talvez seria também, de acordo com algumas pessoas, né, uma forma de tentar dificultar o acesso dos brasileiros ao direito da cidadania italiana, por ser descendente. Então é realmente muito estranho. Ainda falando do Vêneto, de Veneza, né? Como é que o próprio jornal que falou dessa notícia aí. Eu estive em Veneza recentemente, há menos de 2 anos atrás, e lá tem uma comunidade enorme de pessoas da Ásia. Eu não sei dizer ao certo país, eu não falei com nenhuma delas, mas chutaria que elas são talvez aí ou da Índia, ou do Paquistão, ou do Bangladesh, por aí. Mas é uma comunidade bem grande mesmo lá na Itália, né? E esses países, Índia, Paquistão,
Paquistão, Bangladesh, eles não estão em guerra. Então essas pessoas, muito provavelmente, sendo desses países que não estão em guerra, não tem nenhuma perseguição assim muito grande, né? Elas não seriam então refugiados. É meio difícil que sejam refugiados de fato. A gente sabe que muita gente se aproveita das facilidades que a Europa dá para os refugiados, ao ponto que muitos que não são refugiados se aproveitam disso e são acolhidos também, né? Como a gente sabe. Então é uma coisa que, claro, não dá para saber com certeza, mas o fato é que existe uma comunidade muito grande de pessoas aí do sul da Ásia, na Itália, em Veneza, onde eu vi especificamente. Eu me pergunto, se essas pessoas não são refugiados, como é que elas estão ali morando? Que visto foi esse que elas conseguiram? Tem uma comunidade gigantesca de chineses em Milão. Pesquisa isso daí. O sobrenome chinês é um dos sobrenomes mais registrados entre as crianças que são nascidas ali em Milão. Então, pessoal, claro, não estou querendo colocar nenhum conflito, né, entre imigrantes. Todos que são imigrantes, que querem trabalhar, apenas imigrar para mudar de vida e contribuir com o país que os recebe, olha, na minha opinião, todos têm que ser muito bem-vindos. Não deveria existir fronteiras para as pessoas que querem imigrar e trabalhar e contribuir com a sociedade que os acolhe. Porém, pessoal, o problema começa aí quando fazem diferença entre alguns grupos de imigrantes. Por que, por exemplo, supostamente indianos podem migrar facilmente para a Itália? Por que chineses também estão imigrando em massa para a Itália e os brasileiros não podem? Por quê? Você pode para todo mundo, pode para todo mundo. Você não pode para ninguém, não pode para ninguém. Quando começa a fazer diferença, é isso que é a discriminação, né? Esse que é o significado de discriminação. Então é preciso entender o porquê que, para eles, para os italianos, se é que existe essa tal discriminação, o que poderia ser a causa dessa discriminação? Nós que somos descendentes de italianos, ainda que temos misturado com outras culturas, outras etnias ali no Brasil, nós ainda trazemos muito da cultura italiana, dos costumes. Nosso idioma é muito próximo do italiano. Uma pessoa que mora na Itália em um ano consegue aprender italiano fluente, se integrar na cultura completamente. Então é algo muito estranho mesmo, pessoal. Então eu queria trazer para vocês esses assuntos, dar esse recado que agora tem essa cobrança, tanto para fazer o processo quanto também para poder obter a certidão, mas não só isso, trazer para vocês essa discussão para que seja debatido e investigado para confirmar se existe mesmo essa tal discriminação direcionada aos descendentes de italianos do Brasil. Então, me ajude a entender isso, quero saber a opinião de vocês. E o principal, quando vocês conseguirem a sua cidadania italiana, assim como eu tenho a minha, prestem muita atenção em quem vocês votam. Votar nas eleições italianas não é obrigatório, mas eu aconselho que vocês votem, pesquisem bastante e busquem candidatos que tenham boas propostas para a Itália, mas não só isso, candidatos que apoiem a causa dos descendentes. Pelo vídeo de hoje é isso, estou ansioso para ler o comentário de vocês aqui embaixo, deixem um like e até mais.